Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 2, 20 de julho de 2023. História de Zacarias e Isabel e visão de Zacarias no templo. Lucas 1, 5, versículo até o 12. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da linhagem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão. E seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tiveram filhos, porque Isabel era estéril, e ambos estavam agora bem atingidos em anos. E aconteceu que, enquanto ele exercia o ofício do sacerdote diante de Deus na ordem de seu curso, de acordo com o costume do ofício do sacerdote, sua sorte era queimar incenso quando entrasse no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando fora na hora do incenso. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Lucas 1, 5 a 12. O primeiro evento registrado no Evangelho de Lucas é o súbito aparecimento de um anjo a um sacerdote judeu chamado Zacarias. O anjo anuncia a ele que um filho está prestes a nascer para ele por uma interposição milagrosa e que esse filho será o precursor do Messias há muito prometido. A palavra de Deus prediz claramente que quando o Messias viesse, alguém iria adiante dele para preparar seu caminho. Malaquias 3:1. A sabedoria de Deus providenciou que, quando esse precursor aparecesse, ele nascesse na família de um sacerdote. Podemos formar muito pouca ideia neste período do mundo da imensa importância do anúncio deste anjo. Para a mente de um judeu piedoso, deve ter sido uma boa notícia de grande alegria. Foi a primeira comunicação de Deus a Israel desde os dias de Malaquias. Quebrou o longo silêncio de 400 anos. Ele disse ao israelita crente que as semanas proféticas de Daniel foram finalmente cumpridas. Daniel 9:25. Que a promessa mais escolhida de Deus finalmente seria cumprida e que a semente estava prestes a aparecer em que todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22:18. Devemos nos colocar na imaginação, na posição de Zacarias, para dar aos versículos diante de nós o devido peso. Vamos marcar por um lado nesta passagem o nobre testemunho que é dado ao caráter de Zacarias e Isabel. É-nos dito que eles eram ambos justos diante de Deus e que eles andavam em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, irrepreensíveis. Pouco importa se interpretamos essa justiça como aquela que é imputada a todos os crentes para a sua justificação, ou aquela que é operada interiormente nos crentes pela operação do Espírito Santo para a sua santificação. Os dois tipos de justiça nunca são separados. Não há justificados que não sejam santificados, e não há nenhum santificado que não seja justificado. Basta-nos saber que Zacarias e Isabel tiveram graça quando a graça era muito rara, e mantiveram todas as observâncias onerosas da lei cerimonial com devota consciência, quando poucos israelitas se importavam com eles, exceto no nome e na forma. A principal coisa que nos preocupa a todos é o exemplo que este santo par dá aos cristãos. Vamos nos esforçar para servir a Deus fielmente e viver plenamente de acordo com nossa luz, assim como eles fizeram. Não nos esqueçamos das palavras claras das Escrituras. Aquele que pratica a justiça é justo. Felizes são aquelas famílias cristãs nas quais se pode relatar
que tanto o marido quanto a esposa são justos e se exercitam para ter uma consciência livre de ofensas a Deus e aos homens. Atos 24:16. Marquemos, por outro lado, nesta passagem, a pesada provação que Deus teve o prazer de impor a Zacarias e Isabel. Dizem-nos que não tiveram filhos. A força total dessas palavras dificilmente pode ser compreendida por um cristão moderno. Para um judeu antigo, eles transmitiriam a ideia de uma aflição muito pesada. Não ter filhos era uma das tristezas mais amargas. 1 Samuel 1:10. A graça de Deus não isenta ninguém de problemas. Por mais justos que esse santo sacerdote e sua esposa fossem, eles tinham um bandido em sua sorte. Lembremos-nos disso e se servirmos a Cristo e não consideremos as provações como coisas estranhas. Vamos antes acreditar que uma mão de perfeita sabedoria está medindo toda a nossa porção e que quando Deus nos castiga é para nos tornar participantes de sua santidade. Hebreus 12:10. Se as aflições nos aproximam de Cristo, da Bíblia e da oração, então são bênçãos positivas. Podemos não pensar assim agora, mas pensaremos assim quando acordarmos no mundo eterno. Vamos marcar, por outro lado, nesta passagem, o meio pelo qual Deus anunciou o nascimento de João Batista. Dizem-nos que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. O ministério dos anjos é, sem dúvida, um assunto profundo. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos menção tão frequente deles como no período do ministério terreno de Nosso Senhor. Em nenhum momento lemos sobre tantas aparições de anjos como sobre o tempo da encarnação de Nosso Senhor e entrada no mundo. O significado desta circunstância é suficientemente claro. Destinava-se a ensinar a igreja que o Messias não era um anjo, mas o Senhor dos anjos, assim como dos homens. Anjos anunciaram sua vinda, anjos proclamaram seu nascimento. Os anjos se alegraram com sua aparição, e ao fazê-lo, eles deixaram claro que aquele que veio para morrer pelos pecadores não era um deles, mas um muito acima deles, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma coisa em todos os eventos sobre os anjos nunca devemos esquecer. Eles têm um profundo interesse na obra de Cristo e na salvação que Cristo proveu. Eles cantaram um alto louvor quando o Filho de Deus desceu para fazer a paz pelo seu próprio sangue entre Deus e o homem. Eles se regozijam quando os pecadores se arrependem e nascem de novo para o nosso Pai Celestial. Deleitam-se em ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Vamos nos esforçar para ser como eles enquanto estivermos na terra, para ser de sua mente e compartilhar suas alegrias. Esta é a maneira de estar em sintonia com o céu. Está escrito sobre aqueles que entrarem ali, que eles serão como os anjos. Marcos 12:25. Vamos marcar por último nesta passagem o efeito que a aparição de um anjo produziu na mente de Zacarias. Dizem-nos que ele estava perturbado e o medo caiu sobre ele. A experiência deste homem justo aqui coincide exatamente com a de outros santos em circunstâncias semelhantes. Moisés na sarça ardente, Daniel no rio Tigre, as mulheres no sepulcro e João na ilha de Patmos. Todos mostraram medo semelhante ao de Zacarias. Como ele, quando tiveram visões de coisas pertencentes a outro mundo, eles tremeram e ficaram com medo. Como devemos explicar esse medo? Para essa pergunta só há uma resposta. Elas surgem de nosso sentimento interior de fraqueza, culpa e corrupção. A visão de um habitante do céu nos lembra forçosamente de nossa própria imperfeição e de nossa inaptidão natural para estar diante de Deus.
Se os anjos são tão grandes e terríveis, então o que deve ser o Senhor dos anjos? Bendigamos a Deus que temos um poderoso mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Crendo nele, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e aguardar o dia do julgamento sem medo. Quando os anjos poderosos saírem para reunir os eleitos de Deus, os eleitos não terão motivo para temer. Para eles, os anjos são servos e amigos. Apocalipse 22, 9. Vamos tremer quando pensarmos no terror dos ímpios no dia do julgamento. Se até mesmo os justos são perturbados por uma visão repentina de anjos amigos, então o que os ímpios farão quando os anjos vierem para colhê-los como joio para queimar? Os temores dos santos são infundados e duram apenas um pouco. Os medos dos perdidos, uma vez despertados, provarão ser bem fundamentados e durarão para sempre. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.